Vamos ver sobre um duelo entre um oficial com sabre e um com espadim na Batalha de Waterloo. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. Tá aí no vídeo de hoje, né? Vamos falar então desse duelo. Vou trazer aqui esse relato, tá? Que se encontra no livro Swordsmen of the British Empire, do D.A. Kingsley, tá? E que provavelmente tem na Amazon, mas assim, pra gente aqui acaba sendo muito inacessível, né? Mas vamos comentar sobre ele. E se você já gosta desse tipo de assunto, de espadas do modo geral, ou de espadas na história, né? De espadas militares, seja elas modernas ou mais antigas, espadas medievais, de todos os tipos possíveis. Aqui no canal a gente fala basicamente só disso, tá? Sobre espadas de todos os períodos, de todos os tipos. Se a gente ainda não falou, nós ainda vamos falar de todas, basicamente. Então já se inscreve aí, deixa o like, essa coisa toda, o sininho, que você já sabe como é que faz. Mas então, quais armas, né, quais espadas cada um estaria usando, né? Porque é dito que um está com sabre e o outro com um espadim. E é claro, pela época, né, você tem as regulamentações e a gente consegue saber mais ou menos o que cada um estava usando, né? É dito que, então, o oficial, que nesse caso era um homem irlandês, né, bem alto, né, chamado de Stuart, John Stuart, ele estaria usando um sabre, né, um sabre bastante curvo, inclusive, né, o que na época seria talvez ou o modelo 1796, né, ou uma variação dele, uma variação de infantaria, tá, com a lâmina menor de, sei lá, 78 centímetros, alguma coisa assim. Então seria um sabre muito semelhante a esse, né, bastante curvo. Esse, é claro, é o de cavalaria, né, mas ele poderia... porque assim, tinha essas variações, isso acontecia na época, então mesmo um cara de infantaria, de repente, ele poderia, nessa época, né, mesmo lá na Inglaterra, comprar, entendeu, e estar usando um sabre de cavalaria, né, já que se fosse um modelo muito semelhante, mas poderia ser também uma variação de infantaria, conforme a gente conversou, né? Não tem grandes descrições, a gente sabe pelo que era portado. Então, ele era britânico, né, oficial de rifles, né, e ele portava um sabre que era o que era regulamentar naquela época, então que seria algo muito parecido com isso, tá? E o francês, cujo nós não sabemos o nome, também era um oficial, estava portando um espadim, tá? Provavelmente mais próximo desse, com a lâmina mais larga na base, né, que é um pouco mais funcional, vamos por assim, para essa época, né? E um espadim, é claro que esses aqui eu só estou usando para ilustrar, né? Porque esse aqui é um espadim um pouco posterior, né? São espadins de corte, por isso que eles têm esse formato com essa guarda dessa forma, né? Porque quando você veste, ele fica aparecendo assim, né? Para ficar bonito e tal. Enquanto que os espadins da época eram mais aqueles tradicionais de duelo e os militares, né? Onde você tem ainda os finger rings aqui, né? Para você, no caso, apoiar o dedo. E você tem uma guarda de concha em cima. E isso era o que os oficiais franceses, de um modo geral, costumavam usar, tá? Espadins ou até espadrums, né? Que está ali numa categoria muito próxima, né? Só que geralmente com uma lâmina de corte, né, às vezes de um gume só. Mas aqui no caso é dito que ele usava um espadim. Na verdade, o relato em si, né, no livro, usa o termo rapieira. Diz que ele estava com a sua rapieira, né, e atacou com sua rapieira e tal, a gente vai chegar nisso. Mas vale lembrar que no contexto daquela época, início do século XIX, né, e mesmo durante o século XVIII, muitas vezes os espadins eram chamados de rapieiras, né? Porque, claro, eles descendem das rapieiras de alguma forma e eles tinham esse contexto, né, de que muitas vezes lâminas voltadas puramente para perfuração ou mais voltadas para perfuração eram chamadas de rapieiras, mesmo que não seja realmente uma rapieira da forma que a gente conhece, né? Eu já falei disso aqui em vídeos anteriores, tá? E dessa confusão de nomes e tudo mais.
Então, quando você lê ali no contexto da época, né, falando de rapieira, na verdade você está falando de espadim, tá bom? E esse relato que eu vou trazer para você, então, ele vai começar narrando, né, ele vai narrar esse duelo, né, que houve ali na Batalha de Waterloo entre dois oficiais, tá? Um oficial britânico e um oficial francês, onde ele descreve mais, obviamente, o britânico, né? Você está falando dele, é relato, né? É um livro britânico contando tudo isso, então por isso que dele nós temos nome e tudo mais, né? E ele, na verdade, era um escocês, então é dito que ele era um homem alto e poderoso, né? Um poderoso, alto e poderoso Highlander, né? Que eram, então, esses montanheses, né? Digamos assim, o pessoal das montanhas lá da Escócia, tá bom? Então é basicamente isso. E aí diz que eles entram, então, num combate corpo a corpo. E agora eu vou pegar aqui o relato para ler para vocês. Essa é uma tradução que eu fiz, tá? Basicamente, eu estou fazendo, né, de alguns termos e tudo. Então, obviamente, vai ter aqui algumas adaptações, tá? Só para que vocês entendam bem tudo que aconteceu. E aí o relato começa assim. Durante uma daquelas calmarias que ocorriam em todas as ações, Stewart e seus homens estavam em ordem de combate, atrás de uma cerca viva. Então, se escondendo, e cerca de 60 ou 100 jardas à frente deles, alinhados da mesma maneira em outra vala ou depressão, havia um grupo de franceses e eles se posicionaram naquela vala e cada grupo continuou por um tempo a observar o outro sem atacar, né, sem molestar, é o termo que ele usa um ao outro. Por fim, um oficial francês saiu de sua própria vala e, ou porque realmente desejava encorajar seus próprios homens, né, ou por uma questão de bravata, avançou algum espaço na frente deles, agitando a sua espada. Né? Então ele correu agitando sua espada. Interessante isso. Teria sido bastante fácil de apanhá-lo pelos rifles. Né? Então o pessoal que estava lá com o Stewart eram do pessoal de rifles. Né? Os fuzileiros não precisavam de instrução como os atiradores daquela época. Mas Stewart não permitiria isso. Pelo contrário, as suas ordens foram: homens, fiquem quietos. Enquanto ele próprio saltava, né, à frente e avançando e corria para o encontro com o oficial francês. E esse último, né, o francês, ele também não evitou o contato. E ele também era um homem de aparência ativa e em sua rapieira tinha uma vantagem decisiva sobre Stewart. Né? Então aqui, rapieira, leiam-se espadim. Né? Stewart estava armado com um sabre muito torto, né? Muito curvado, e que era moda naquela época para os oficiais de corpo dos fuzileiros carregarem. Os combatentes se encontraram e a arma de Stewart, o sabre, estava tão mal temperada que na primeira troca a sua lâmina quebrou, não muito longe do punho. Então olha só que interessante, sabre mal temperado, né? No primeiro contato que fizeram, o sabre já quebrou pouca coisa acima do punho, né? A gente não sabe exatamente qual o tamanho, mas como ele diz aqui, um pouco acima, né? Deixando um pequeno pedaço de lâmina logo acima da guarda. O francês viu sua vantagem e se preparou para aproveitá-la. Ele floreou a sua espada como um desafio e deu uma estocada no corpo de seu oponente, que no entanto o montanhês recebeu em seu braço esquerdo. E antes que o segundo golpe pudesse ser administrado pelo francês, os dois homens se aproximaram, se fecharam, né, se agarraram. E foi uma luta no momento ali e nada mais. E Stewart derrubou seu inimigo no chão e com um pedaço quebrado do seu sabre o matou. Então olha só, cara, que legal isso, né? Que história incrível, assim, até cinemática, né? De certa forma. Então os caras vão se encontrar, né? Há um primeiro embate, o sabre do cara quebra, né? Então o oficial francês, ele não simplesmente ataca, mas ele diz que ele floreou a sua espada, então provavelmente ele fez algum tipo de movimento chique, né? De chamar atenção, de florear, rodar a sua espada, o que quer que seja. Atacou acertando no braço, né? O que recebeu no braço esquerdo, e o outro aproveitou disso ali para encurtar a distância, né? E aí levou ele no chão e com o pedacinho da sua espada então o matou. E assim,
É interessante essa história, a gente pode tirar algumas lições disso, né? O principal, então, questão de você ter a sua arma muito bem temperada, né? Muito bem testada, porque o fato de você ter uma arma, um sabre, por exemplo, muito mais largo, né? Com a lâmina voltada para o corte, também não é garantia, né? De que ela é superior, por exemplo, ao espadim, tá? Os espadins conseguem receber e aguentar bastante dano, tá? É uma arma extremamente mortal, tá? E rápida e perigosa. Por outro lado, né, muitas vezes talvez você depender apenas de estocadas, pode ser um problema. Por exemplo, nesse caso, de você estocar e ficar com a lâmina presa no corpo da pessoa de alguma forma. Porque se isso acontece, você ficou desarmado, né? Que foi basicamente também o que aconteceu nesse caso. E de repente o seu oponente, né, o seu inimigo, ele pode estar disposto a sacrificar alguma parte, uma perna, um braço, alguma coisa, para conseguir às vezes encurtar essa distância e desferir algum outro golpe mais mortal, alguma coisa do tipo. Né? Inclusive isso também lembra aquela cena daquele filme que é clássico para quem gosta de espadas assim, né, e lutas realistas e tal, que o pessoal sempre comenta, que é o Rob Roy, né, Rob Roy, que é justamente o caso também de que no final do filme, né, que já dando spoiler, mas tem um duelo muito foda assim com a sua Claymore, né, ou Claymore da época, né, que é uma guarda de cesto, né, sua espada de guarda de cesto, contra um cavaleiro com uma rapieira. Aí sim uma rapieira de verdade, não um espadinho, né, onde no final ele é atingido, mas ele, né, ele é cortado várias vezes, mas no final ele pega essa lâmina, agarra, começa a sangrar e desfere um golpe, né, mortal no cara com a sua lâmina de corte. Então isso leva a gente a considerar muitas coisas, né? A clássica, aquela que ainda vai ter vídeo mais dedicado aqui, mas a clássica disputa, né, entre estocada e corte, né? Esse foi um debate muito grande no século XIX e até antes também, né? Onde então alguns seguiam a linha mais de armas de estocada, enquanto outros seguiam a linha mais de armas de corte, né? Teve até um autor uma vez, acho que era um inglês, agora não vou me recordar o nome, citações nem nada, mas que falava nessa época basicamente que as raças germânicas, né, seja os alemães, os ingleses, entre outros, costumavam preferir o corte, né, enquanto as raças latinas, né, os franceses, espanhóis, italianos, etc., costumavam preferir a estocada. Né? Vamos ver, isso pode fazer algum sentido ou não. Mas e aí, o que você achou desse relato, desse duelo, desse combate? Você gostou desse formato? Se gostou, talvez, né, deixem aí o like e comentem, né? De repente a gente pode tentar trazer mais disso aqui pro canal, né? Eu não sei, né? Porque esse não é um vídeo típico comparativo aqui de vantagens e desvantagens de cada arma. Eu já fiz algumas vezes aqui no passado. E é claro, eu ainda vou explorar mais, né, essa questão, né, de comparar as armas, né? Porque não é porque exatamente que isso ocorreu assim na história que toda vez seria assim, né? Ou num duelo, quer dizer, qual que você iria preferir e tal. Então tem muita coisa ainda pra gente imaginar e discutir e tudo mais. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse encontro aí histórico, né, desse relato, desse combate, o que vocês tiram a respeito disso, tá? E se vocês gostaram do formato também, né, de trazer relatos, comentem aí, de repente pode ser uma coisa que volte a acontecer, não sei. Mas de toda forma, deixa aí o like no canal, não se esqueça de se inscrever, curtir, essa coisa toda que você já sabe como fazer, tá bom? Comenta aí, espalha e a gente se vê então no próximo vídeo e falou!